progresso é uma forma que nós temos de acreditar que a sociedade sempre evolui para melhor, que a ciência e a tecnologia são capazes de produzir um mundo que é sempre direcionado para um aprimoramento, para se tornar sempre melhor do que ele é hoje. Pois essa ideia ela não existiu sempre. Ela surgiu mais ou menos no início do século XIX, ali na virada do século XVIII para o século XIX. E o século XIX foi, sim, o século do progresso, em que se acreditava no conhecimento como passaporte para o progresso. E isso veio junto com uma série de mudanças econômicas, sociais, pois foi um momento também em que o vapor ditava os meios de transporte, ajudou a expandir esses meios de transporte, tanto navios quanto trens, etc. Então, você conseguia unificar o mundo no comércio internacional. E isso foi impulsionado também por essa ideologia de que a ciência e a tecnologia eram portadoras dessa evolução. Mas isso não foi automático. Ou seja, a ciência e a tecnologia elas não convencem de que elas trazem sempre inovações para melhor de uma maneira automática. É preciso várias iniciativas, instituições, para que a população, de um modo geral, acredite no progresso. E isso foi feito através, por exemplo, de grandes feiras de ciência e tecnologia, as chamadas Exposições Universais. A primeira delas em 1851, na Inglaterra, que expunha todos esses artefatos, máquinas, locomotivas, telescópios e também a outra face do progresso, que não é nada nobre, que era a exposição de indivíduos considerados inferiores trazidos das colônias, como, por exemplo, 2 peles vermelhas que estavam lá expostos como se fossem coisas. Ou seja, o progresso ele não foi só positivo nesse sentido de acreditar numa civilização, porque para se acreditar nessa civilização também foi preciso descrever outros povos como incivilizados, como primitivos, e isso também estava lá. Também aparecia nessas exposições, eu conto bastante detalhadamente isso no meu livro. Mas então, com o comércio internacional, com o papel também preponderante da Inglaterra nessa época, surge uma instituição, que é uma das instituições científicas mais importantes do século XIX, que é o Observatório Astronômico. Não à toa a gente mede as horas até hoje a partir da hora zero do meridiano de Greenwich. Essa capacidade de medir o tempo de modo preciso e exato também fez com que se desenvolvessem várias outras tecnologias que são as chamadas tecnologias do observatório, como a meteorologia, o telégrafo, etc. Então, esse momento do século XIX, que foi um momento de expansão, que eu conto lá no meu livro, voltado para grupos que iam se ampliando cada vez mais, mas ainda restritos, principalmente homens, mas a gente começava a ver as primeiras mulheres, uma delas eu conto bem a história dela, a Mary Somerville, lá no meu livro, que já começava, por exemplo, a frequentar as primeiras universidades. Então, essa é a história do progresso, lá da parte 2, confira lá no livro O Dia em que Voltamos de Marte.